Olá, bem-vindos e bem-vindas. Estamos mais uma vez no Café Santa Cruz, hoje para a penúltima entrevista realizada para assinalar os 50 anos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. O meu nome é Catarina Silva, sou jornalista no Gerador e hoje tenho comigo Madalena Duarte. Madalena Duarte é professora e socióloga, professora na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. A sua tese de mestrado deu origem ao livro Movimentos na Justiça, Direito e Movimento Ambientalista em Portugal. É também investigadora no Centro de Estudos Sociais, onde coordenou recentemente o projeto Homicídios nas Relações de Intimidade, Desafios ao Direito. A sua publicação mais recente intitula-se O papel do direito e dos tribunais na violência contra as mulheres. As suas áreas de interesse, como já vimos, incluem a sociologia do direito, os estudos feministas, a violência de género e os movimentos sociais. Professora Madalena, tirou a sua licenciatura e o seu mestrado em Sociologia na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Economia. Ao longo do seu percurso académico e também recentemente tem-se focado em questões ligadas ao direito e à justiça, sendo a Sociologia e outras áreas das ciências sociais áreas tão abrangentes, como é que uma pessoa depois escolhe a sua especialidade? Que conselhos é que poderia dar aos seus alunos acerca desta questão? E também se podia aproveitar para então falar-nos um pouco acerca do seu percurso académico nesta instituição. Ok. Bem, antes de mais, muito obrigada pela introdução, é com muito prazer que estou aqui. Começar pela escolha do percurso, pela escolha desta especificidade que me levou a este percurso. Na verdade foi um bocadinho acaso conjugado com o gosto e com o interesse que eu já tinha pelo direito. Eu quando acabei o curso de Sociologia integrei-me no Observatório Permanente da Justiça e a partir daí, logo pela questão profissional, a minha visão sociológica foi sempre muito balizada então por questões relacionadas com o direito. Trabalhámos um pouco sobre as prisões, sobre a administração da justiça, e isso permitiu-me reforçar um bocadinho algo pela qual eu já tinha alguma paixão, que era também as questões do direito. Portanto, eu estive sempre, durante o secundário, a tentar perceber se queria Sociologia ou Direito e felizmente consegui conciliar os dois. Fui para o curso que eu gostava, a Sociologia, e depois permitiu-me explorar um bocadinho a área do Direito, que era aquela que eu queria, de facto, explorar e que tinha a ver mais com as potencialidades que o Direito tem ou pode ter. E não tanto aquela questão mais administrativa que não me suscitava assim tanto interesse. Portanto, o conselho que eu daria aos e às estudantes de Sociologia ou que queiram, estejam a pensar fazer Sociologia, é precisamente o facto que a Sociologia nos permite ter uma visão crítica do mundo relativamente a diferentes áreas disciplinares e, portanto, dá para conciliar muitas vezes vários interesses que nós temos, mas a partir de um olhar que eu creio que só a Sociologia nos permite ter. Como vimos na apresentação, a sua tese de mestrado prende-se com o movimento ambientalista em Portugal. Considera que a Universidade, e nomeadamente a Faculdade de Economia, deve ser também uma escola para a cidadania e para fomentar uma maior consciencialização social e ambiental? Eu acho que qualquer universidade tem essa obrigação, não é? E nós, enquanto docentes, também o temos. Sobretudo na Sociologia, que também é uma ciência, mas acaba por ser uma forma de estarmos na vida, digamos assim, emancipatória, progressista, e, portanto, quando esta consciencialização, não só para as questões ambientais, mas para as questões sociais, acho que é fundamental e que deve estar, inclusive, nos currículos, pelo menos, se não de todas as disciplinas, pelo menos de quase todos os cursos. Esta educação para a cidadania, como dizia, acho fundamental. Acho que temos feito alguma coisa nesse sentido, ou pelo menos
espero que estejamos a fazer. No curso de Sociologia fazemos com certeza, mas noutros cursos da FEUC também o fazemos. Sobre a questão também dos movimentos sociais e desta relação com a academia, considera que é possível conciliar a carreira académica com um percurso no ativismo e nos movimentos sociais, e também se em Portugal pensa que esta relação entre a sociedade civil e os movimentos da sociedade civil e a academia é estimulada ou não, e se deveria ser mais aprofundada, digamos assim? Na verdade, eu quando vou começar com o meu percurso individual para responder essa sua questão. Quando eu estudo o movimento ambientalista, não era por uma questão de ativismo, portanto o meu interesse, como eu disse, era na sociologia do direito, e aquilo que eu queria perceber era quais eram as potencialidades que o direito poderia ter para lutas progressistas. E selecionei um movimento ambientalista que na altura me pareceu que tinha alguma visibilidade em Portugal e que era aquele que conciliava mais a esfera da participação nas ruas, da mobilização popular, embora com menos expressão, e depois a mobilização nos tribunais, não só nacionais, mas também ao nível europeu. Quando eu começo a interessar-me pelas questões mais feministas, faço a partir já dos ativismos, ou seja, foi nos ativismos que eu comecei a ter um interesse por essas questões, e um interesse que eu desde logo senti que poderia ser mais útil e mais explorado socialmente se eu me munisse de ferramentas académicas, ou seja, de conhecimento. Portanto, eu acho que a esfera do ativismo e a esfera científica são duas grandes áreas que podem beber e aprender mutuamente. Portanto, sempre que possível, eu acho que pode ser incentivado, sabendo, obviamente, que quando o conhecimento que nós produzimos deve ser objetivo, não tem de ser neutro, e, portanto, podemos, obviamente, estar engajados com lutas sociais, seja ela qual for. Pegando nesta questão dos feminismos e da violência de género, que é um tema que atualmente estuda, em fevereiro deste ano foi publicado o Estudo Nacional sobre Violência no Namoro 2023 pela UMAR. Uma das conclusões deste estudo é que 67,5% dos jovens portugueses não percepciona como violência no namoro um dos seguintes comportamentos: controlo, violência psicológica, violência física, violência sexual, perseguição ou violência através das redes sociais. Também em fevereiro, no Dia dos Namorados, a PSP afirmou que as queixas por violência no namoro aumentaram 10% nos últimos 5 anos. Na sua opinião, a que é que se devem estes números, que podem até parecer surpreendentes, tendo em conta uma aparente maior consciência das camadas mais jovens sobre as problemáticas da violência e da igualdade de género? A questão da violência no namoro tem tanto de interessante quanto de preocupante, precisamente pela questão que a Catarina estava a assinalar ainda agora. Nós cada vez temos, isto não é exclusivo de Portugal, temos mais leis, mais campanhas, que nós poderíamos pensar que efetivamente, se vão sensibilizar alguém, seria nas camadas mais jovens que têm um maior acesso e mais conhecimento a essas questões, e onde muitos inquéritos mostram que já há uma maior percepção da igualdade. Agora, a questão da violência numa relação de intimidade é mais complexa que a questão da igualdade, porque está também muito ancorada numa ideia de amor romântico, que é uma ideia muito ocidental, que começa a surgir mais no século XII, do amor cortês, de um amor que não é um espaço democrático, mas é um espaço muito heteronormativo e que prende homens e mulheres a papéis sociais muito rígidos, e que legitima e continua a legitimar sentimentos convencionalmente associados ao amor, como o ciúme, o controlo, a posse. E enquanto não conseguirmos desconstruir também esta ideia, eu creio que vai ser muito difícil nós mudarmos estes números. E não são só os números da violência física e sexual que existe nas relações de namoro e em camadas muito jovens. É também aquilo que falava, as representações, o que é uma violência numa relação de namoro. Tentar desconstruir a ideia de que
por duas pessoas estarem numa relação de intimidade, não têm nem devem controlar a outra não é objeto de posse dela. E, portanto, isto é algo que tem que ser desconstruído de uma forma muito consistente, insistente. Falávamos há pouco da cidadania, não é? Nos currículos, que deve estar inserida em currículos desde idades muito jovens. O Instituto de Medicina Legal há uns anos falava de casos que lhes chegavam de violência física em relações de namoro de adolescentes. Portanto, é algo que é gravíssimo e não podemos esquecer outra coisa, que é o número de homicídios que acontecem em relações de namoro. Portanto, há aqui, de facto, uma realidade que é muito preocupante e que tem que ser alterada. Antes de chegarmos aos homicídios, a professora falou das representações. São coisas difíceis de mudar porque também têm a ver, lá está, como estava a dizer, com as nossas representações do que é o amor, do que é uma relação romântica, que nos são vinculadas não só pela escola, mas também pelos mídia, pelos filmes que vemos, pelos livros que lemos, pelas séries. Este trabalho também a nível dos mídia, e como é que sente que hoje em dia já há mais alternativas no que toca a estas representações? Por um lado por exemplo, há uma certa normalização de pessoas com identidades não normativas, de relações não heteronormativas, e isso ajuda a que haja, quase que faz algum contributo para a tal cidadania que nós devíamos, se calhar, fazer de outra forma, para a educação para a cidadania. Portanto, a diversidade é maior. Mas ainda assim nós vemos muitos estereótipos relativamente ao papel da mulher, ao papel do homem, porque todos eles mexem com ideias daquilo que é a masculinidade e a feminilidade, de como se deve comportar uma mulher, de como se deve comportar um homem, e isso é muito difícil de desconstruir. Há uma série na Netflix que quase que faz uma romantização de um serial killer, um homem jovem, bonito, tem não sei quantas fãs jovens mulheres, portanto, se por um lado dá, por outro lado continua a contribuir para muitos estereótipos. Sobre esta questão do homicídio nas relações de intimidade, que também referiu, foi coordenadora de um projeto precisamente sobre esta questão, onde, segundo o que eu li, foram analisados 165 processos de homicídio ou tentativa de homicídio em relações de intimidade, e concluiu-se que em cerca de 42% dos casos já havia procedimentos criminais anteriores relacionados com questões de violência doméstica. Em termos do direito e ação governamental, o que é que falta ainda fazer em Portugal na luta contra a violência nas relações de intimidade? Falta muito. Ao nível da legislação da violência nas relações de intimidade, que nós temos como violência doméstica, portanto nós não temos a questão de violência de género como Espanha, por exemplo, temos violência doméstica, a legislação acaba por não ter grandes problemas. Há alguns, mas não têm problemas que nós olhemos para eles e que digamos que há aqui de facto uma lacuna que tem que ser resolvida. O problema maior está ao nível da aplicação da lei. Têm vindo a ser feitas medidas, ações mais pontuais para que a lei seja aplicada de uma forma mais ágil e que seja aplicada em todo o seu potencial progressista, que muitas vezes não é. E não é porquê. Desde que eu fiz a minha tese de doutoramento até este projeto, quando entrevistei magistrados e magistradas, quer judiciais e do Ministério Público, eu fiquei satisfeita de alguma maneira em sentir que já havia algum cuidado, alguma procura por até tentarem conhecer mais a complexidade deste fenómeno, mas era quase uma tentativa de autodidatas, ou seja, eu lido com estes casos e, portanto, vou tentar conhecer um pouco mais. E isso fiquei bastante satisfeita com essa mudança, mas ainda assim há práticas muito conservadoras. Aquilo que foi possível identificar, há muitos estereótipos relacionados ainda com a vítima. O que é uma vítima, uma boa vítima?
Há alguns preconceitos, por exemplo, relativamente, nós sabemos que isto é um fenómeno que é transversal a todas as classes sociais, que pode afetar, ou pelo menos, porque todas as esferas sociais estão interligadas, pode afetar mais estou a dizer as mulheres, porque não só porque são a maior expressão da vitimação neste problema, mas também porque o meu trabalho tem sido sobre as vítimas que são mulheres. Mas afeta estas mulheres mais de classe, se calhar média baixa, e por isso depois parece que há quase uma negação que as mulheres de classe alta, qualificadas, que não são economicamente independentes do marido, possam sofrer este tipo de violência. Isto é um estereótipo que ainda existe e que às vezes leva a que essas vítimas sejam prejudicadas porque não se acredita realmente na vitimação que elas sofreram. E outra, que é muito comum, é porque é que ela não saiu da relação. Ou seja, por aquela questão de não há nada que obrigue esta mulher a ficar nesta relação. E isto é não perceber a complexidade de uma violência que não é desenvolvida e cometida por estranhos, mas por alguém com o qual se tem uma relação. Esses são, se calhar, os dois estereótipos maiores. E nos homicídios, aquilo que nós verificámos precisamente é que, em muitos casos, já havia um historial de queixas. Algumas queixas eram arquivadas por falta de prova, outras não, outras até tinha havido condenação. Portanto, nós, enquanto sociedade e o sistema jurídico, não deu uma resposta no sentido da proteção a estas mulheres. E isto acontece por falta de recursos, por falta de mecanismos, ou é por uma falta de, como estava a dizer, de consciência sobre a seriedade do problema relacionada com todos estes estereótipos? Eu acho que há um bocadinho das duas coisas, embora me pareça, nós na análise dos processos não conseguimos avaliar isso, mas pelas entrevistas parece-me que há também uma falta de recursos muito significativa. Por exemplo, não se pode aplicar uma medida de vigilância eletrónica e depois não se fiscalizar essa medida. Portanto, nós temos boas leis, mas não temos recursos para as efetivar e para garantir aquilo que é mais fundamental. Uma vítima, quando apresenta queixa por violência doméstica, tem de ficar numa relação de segurança. Não podemos, enquanto sociedade, estar a dizer às vítimas para apresentarem queixa e depois elas é que têm que abandonar a casa, elas é que vão para uma casa-abrigo, ou seja, estamos a falhar na dignidade das respostas que lhes conferimos. Claro. Porque senão também reduz depois o número de queixas, não é? Depois as pessoas também não se sentem confortáveis para o fazer, nem sentem que isso vai ter alguma consequência. O Covid também veio agravar, pronto, já como estávamos a falar antes da entrevista, já parece que passou há muito tempo, mas também veio agravar um pouco esta problemática. Este agravamento já foi ultrapassado? Já voltámos a números antes do Covid? Nós temos números de queixas por violência doméstica muito elevados. Este crime costuma estar entre os 5 crimes que nós temos mais reportados e continua a estar. A altura do Covid foi particularmente dramática, porque aquilo que os estudos nos mostram é que é em alturas de maior convivência entre vítima e agressor que se dá normalmente os picos de violência. Portanto, isso acontece até nas férias, após as férias de verão. Imagine, isto é um contexto onde há essa convivência, mas marcado por stress, por receio, por insegurança. Portanto, houve ali, de facto, condições, quase alguns autores e autoras falavam do cenário perfeito para esta tempestade que o Covid provocou às vítimas de violência doméstica, com uma agravante, que é os próprios serviços, quer da sociedade civil, quer do Estado, também estavam a lidar com estas questões da pandemia, portanto não conseguiram, se calhar, dar a resposta que queriam, porque de facto era algo para o qual ninguém estava preparado e não tínhamos mecanismos adaptados a isso. Eu acho que vamos perceber um bocadinho melhor as consequências disso ainda daqui a 1, 2 anos. Assinalámos no mês passado
também os 49 anos da Revolução dos Cravos, que para o ano assinalam meio século, como a FEUC assinala este ano. Quais é que foram as principais conquistas das mulheres portuguesas nas últimas décadas e que caminhos é que faltam ainda percorrer em direção a uma real e efetiva igualdade de género? Pronto, sei que esta pergunta dava para também. Sim, sim. Bom, houve muitas conquistas, de facto, desde o 25 de Abril. Os movimentos feministas em Portugal tiveram uma importância muito considerável em dar visibilidade e trazer para o espaço público algumas questões que tinham estado completamente invisibilizadas. Portanto, nós vinhamos de uma sociedade que era absolutamente opressora dos direitos das mulheres e isso era legitimado pelo direito, precisamente, não é? Isso acontecia com o Código Civil, Penal, etc. E, portanto, os movimentos feministas tiveram um papel, de facto, preponderante, desde logo nas questões da violência, trazendo um bocadinho aquilo que na Europa se tinha passado na década de 60. Portanto, nós fazemos isto quase 20 anos mais tarde, porque depois é sobretudo a partir da década de 80 que o movimento feminista começa a ter uma maior visibilidade, embora já atuasse antes. Com o slogan do "o pessoal é político", não é? Que, como eu estava a dizer, na década de 60 já os novos movimentos sociais já tinham andado pela Europa, portanto dá visibilidade a essas questões, dá também visibilidade à questão da discriminação da mulher no espaço laboral e o facto de haver um olhar muito estereotipado relativamente às funções que a mulher deve ou não desempenhar. Isso é um caminho que nós ainda temos que percorrer. Alguns estudos têm demonstrado, aliás, que há áreas científicas que as mulheres continuam a estar um bocadinho mais arredadas e quando começam a inserir-se nessas profissões parece que há uma deslegitimação aos olhos da sociedade desse prestígio que essas profissões altamente qualificadas tinham anteriormente. Portanto, isto são a violência doméstica, a discriminação das mulheres no local de trabalho, a falta de representatividade na política, em lugares, de facto, de tomada de decisão e de poder. São conquistas na medida em que estas questões foram consideradas na lei, portanto, houve efetivamente uma mudança, mas a lei não revoga mentalidades, pelo menos no imediato. Portanto, há aqui coisas que, de facto, temos que ainda lutar para que mudem e produzir mais conhecimento sobre as alterações que têm existido. Depois, tivemos uma grande conquista que tardou, que foi a luta pela despenalização do aborto. Essa foi algo que ficou um bocadinho mais, que encontrou mais resistências, na verdade, não é? E, portanto, demorou um pouco mais. E tem havido várias lutas para ter, cada vez mais, ter uma visão um bocadinho mais, um olhar mais interseccional sobre esta questão dos feminismos, dando maior visibilidade a mulheres, identidades e subjetividades que são muitas vezes colocadas mais à margem, como as mulheres racializadas, as pessoas trans. Portanto, estas são lutas que ainda estão aí muito... estão ainda com alguma invisibilidade e que muitas vezes também não têm assim ainda tanta produção de conhecimento académico em Portugal como devia. Tem já, claro, obviamente, mas ainda pode ser feito muito mais coisas. Passando para um tema de atualidade, face à crise económica que atravessamos e também às quais se juntam as preocupações ambientais crescentes, sobretudo por parte das camadas mais jovens, temos assistido a um ressurgimento, diria, de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil que têm aparecido um pouco de forma espontânea e orgânica para reivindicar direitos no que toca a estas questões. Como é que encara este panorama recente em relação a estes movimentos sociais? Reproduzem um bocado do que já assistimos em 2011, 2012 ou tem aqui alguma componente de novidade, digamos assim?
Quando analisamos os movimentos sociais mais emergentes agora, há 3 grandes características que eles têm. O primeiro, o facto de serem constituídos sobretudo por pessoas muito jovens. O segundo, o facto de voltarem a usar um bocadinho mais as ruas e não tanto aquele ativismo de gabinete que se calhar há sempre uma determinada institucionalização dos movimentos sociais a certa altura. Isto não é uma crítica, mas a visibilidade no espaço público também é importante e acho que estes novos movimentos têm trazido. E o terceiro é uma grande ligação às redes sociais e à mobilização a partir daí. Algumas destas características já existiam em 2011, 2013. Aquilo que eu vejo com agrado agora também é que há sinergias entre os movimentos e as causas, ou seja, conseguem estabelecer mais pontes e eu acho que isso é fundamental para nós percebermos que não há propriamente aqui campos de atuação e que as questões do capitalismo mais predatório estão absolutamente ligadas com as questões do racismo, do feminismo, ou melhor, do patriarcado, que o feminismo combate. E isto eu acho que são as grandes características destes novos movimentos e acho que são fundamentais para trazer uma lufada de ar fresco aos movimentos que existiam e que a dada altura, de facto, mesmo no movimento feminista, o movimento feminista muitas vezes sai um pouco mais das ruas. Porquê? Porque tem um trabalho que é muito importante e muito meritório na ajuda a pessoas concretas. Gerem casas-abrigo, criam estruturas de atendimento, portanto, estão no terreno todos os dias e a ajudar mulheres. Só que depois, de facto, os recursos não são muitos e aquela dimensão mais política, que também é fundamental, e portanto pode haver aqui quase uma divisão social do trabalho que eu acho que é muito importante e que é fundamental. Okay. Obrigada, professora Madalena. Nada, obrigada por esta conversa. Obrigada.